O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Retuvo buenos huesos por su abuelo catalán. Gambito da Dama. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje, como potencialmente esperado, eu vou falar sobre a reunião do G7 que acontece em Hiroshima. Reunião essa que tem agendas múltiplas, mas agendas que, apesar de multitemática em várias dimensões, se conectam porque representam entre causas e efeitos do tema que permeiam os noticiários, as análises, as estratégias, as decisões desde 2022, que é a guerra da Ucrânia. E dentro do contexto guerra da Ucrânia, mas também de modo complementar, pode-se dizer que as grandes temáticas da reunião vão ser, obviamente, o conflito, segurança alimentar, saúde, desenvolvimento. E eu queria falar um pouquinho para vocês das expectativas da reunião, mas tentar, de alguma forma, associar com o papel do Brasil. O Brasil não faz parte do G7, faz parte do G20, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi convidado para participar da reunião e, assim, das prospecções e das análises que vêm desse convite, tem desde uma visão... Otimista não é bem a palavra, mas, assim, talvez aquele constante superdimensionamento que a gente faz do país nas tratativas internacionais, em que o tom, a retórica tem sido meio que um eixo, um elo, talvez um elo, represente melhor o papel que o Brasil tem tentado assumir, ou tem tentado, verbalizar que assume, que seria o elo entre o G7 e o BRICS, pois seria uma conexão ali um pouco mais neutra, que poderia fazer a ponte. Esse papel que se atribui ao país de alguma forma é talvez confirmado em parte pelo posicionamento neutro das nações, mas algumas retiradas de afirmações e declarações polêmicas do presidente Lula ao respeito da guerra da Ucrânia e, de alguma forma, ali uma espécie de atenuante entre os países em desenvolvimento, que crescem há décadas com relação ao comércio internacional, à participação do comércio internacional, e que, portanto, seriam prejudicados justamente pelas sanções, também objeto da cúpula do G7, contra a Rússia. A Europa, os Estados Unidos tentam, de alguma forma, aumentar o tom das sanções, a Europa com um discurso menos rígido com relação a isso, mas os países em desenvolvimento, muitos países em desenvolvimento já declararam que essas sanções também prejudicam seu próprio comércio, seu próprio desenvolvimento. Então, com perdão do trocadilho, esse xadrez está posto e bem representado na reunião do G7 que está acontecendo. A alternância entre a análise do papel do Brasil, que não só se coloca como uma espécie de elo, mas tenta levar também no bojo da crise da Ucrânia a preocupação com a segurança alimentar, que já não é a primeira viagem internacional do presidente com essa temática e com essa preocupação, mas também, de alguma forma, essa conexão entre uma reedição da Guerra Fria talvez seja exagerado, mas, de alguma forma, essa nova ofensiva entre G7, China e Rússia, mas agora com uma mudança aí das estruturas para o que acontecia lá na década de 1950, 60, 70, e 70, em que o principal contraponto dos Estados Unidos era a União Soviética e agora a gente está falando da China. Então,
Toda essa estrutura faz com que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos, de alguma forma, busca recrudescer as sanções contra a Rússia, uma ofensiva contra a China, a Europa com um tom um pouco menos intenso, mas, obviamente, querendo retomar a ideia de que o G7 é uma aliança democrática, né? É uma aliança em prol do desenvolvimento e do Ocidente democrático. E, ao mesmo tempo em que países em desenvolvimento, tendo a busca do Brasil por ser o representante tanto dos BRICS quanto de uma amplitude maior desses países que compunham o G20, meio que dão o tom dessa reunião, né? Assim, de alguma forma, uma espécie de reedição de um bilateralismo por blocos, né? Não por países, mas por blocos. As expectativas de alguma forma, entender quais vão ser os efeitos dessas sanções, né? Lembrando que nas primeiras sanções os resultados não foram os esperados, impactando duramente muitos países, inclusive a Europa, né? O inverno da Europa foi um inverno mais difícil em função das sanções. O G7 não mais representa quase metade do PIB mundial, representa aí em torno de 30%, então, por mais que o bloco se coloque como um representante da democracia ocidental e, portanto, uma espécie de salvador aí da retomada do mundo para democracias, não é exatamente assim que acontece, seja política, seja economicamente. E, ao mesmo tempo, desculpa, retomando, antes de voltar para o contraponto, né? Tanto que a reunião ser geograficamente no Japão, de alguma forma, sinaliza essa ofensiva maior contra a China, né, majoritariamente em função, né, representada aí pelo G7, é o país que politicamente está mais, que geograficamente está mais perto da China e que também politicamente é mais política historicamente, né, rival do país, então tem aí um simbolismo não desprezível de onde a reunião está sendo organizada e acontecendo, além, né, de ter sido palco da primeira bomba atômica, o que está no roteiro da viagem dos líderes, a observância dos horrores e das consequências dramáticas de um conflito bélico, né, desembocado na bomba, enfim, né, o que torna tudo ainda mais problemático, né, e mais dramático, uma tragédia humanitária. Então, isso tudo representa aí um simbolismo, de novo, da tentativa do G7 se colocar como uma espécie de mantenedor da paz mundial, que, obviamente, né, não coaduna com a realidade, mas as representações políticas são brigas retóricas, né, disputas retóricas, e quem conseguir contar a história, no fim das contas, vai dar o tom. Então, as expectativas, elas são em torno das sanções, de novo, uma ideia de tanto associar o conflito e a necessidade de terminar o conflito com quais vão ser as possíveis agendas com relação à saúde, com relação principalmente à segurança alimentar, com relação ao desenvolvimento. É multifacetado, mas ao mesmo tempo são os temas que de alguma forma dão um tom dos desafios do século XXI, a população envelhecendo, não necessariamente envelhecendo com qualidade, risco de pandemias globais acontecerem novamente, qual é a dinâmica de preparo e a própria estrutura do desenvolvimento. E aí vem algo que a gente fala há bastante tempo aqui nessa coluna, né? Quais vão ser os modelos de industrialização, quais vão ser os modelos de comércio internacional, vamos caminhar para blocos, vamos regionalizar mais as produções para nos prepararmos para as outras crises. Tudo isso configura de alguma forma o que está na agenda dos líderes mundiais e, obviamente, uma reunião que junte as 7 maiores potências, que ainda que não seja 50% do PIB global, ainda são 30%, ainda é 30% do PIB global, num momento político
estremecido, em contraponto a duas potências que dão o tom do comércio internacional e, de alguma forma, da política internacional, China e Rússia. O Brasil sendo convidado e tentando se colocar como um elo entre os dois blocos. E portanto, né, todo esse desenho colocando a pergunta de quais vão ser os rumos é um pouco o tom do G7, né, o tom da reunião do G7. Bom, e só para arrematar, né, uma das tentativas, né, do Brasil sediar a COP em 2024, quando o Brasil vai liderar os BRICS, então essa também é uma agenda local e, como disse, né, assim, é uma espécie aí de sentar na mesa para decidir os rumos do mundo, né? Se não decidir, mas pelo menos para delinear e delimitar quais vão ser as possíveis políticas e ações nos próximos anos e quem, né, dá o tom dessas negociações. Bom, esse é um grande resumo sobre quais são as expectativas do G7, quais são as expectativas dos países com relação ao G7, como isso vai ser, de alguma forma, se tornar concreto nas agendas políticas, mas são assuntos que há bastante tempo líderes já refletem, né? Assim, óbvio que o conflito começa em 2022 entre Ucrânia e Rússia, mas a própria Rússia foi expulsa em 2014 por conta da anexação da Crimeia, então já há uma tensão entre o bloco e a Rússia há bastante tempo, e agora esperar um pouquinho cenas dos próximos capítulos. É isso, pessoal. Espero que tenham todos uma ótima semana e até semana que vem. Beijos!